Boa noite, salve Jesus, salve Maria Santíssima, graças a Deus. Dia 9 de março de 2021, são 21 horas mais 1 minuto, em São Paulo, capital, graças a Deus. Nós somos adeptos do cristianismo, das lições do Cristo. Nós somos da família, certo? Nós somos a favor do ser humano, somos a favor da vida, somos contra a doença, somos contra a dor, somos contra a miséria, a fome, somos contra a depressão, somos contra a maledicência, somos a favor da amizade, do companheirismo, a favor do amor, do respeito, somos a favor da caridade, de estender as mãos a quem precisa. E vamos assim trabalhando e desenvolvendo a nossa vida, né? As frases do Cristo, elas já começam a martelar na minha cabeça. Então eu vou verificando qual é a mensagem dos Espíritos, certo? Qual é a mensagem, né? Jesus dizendo, eu sou a árvore, vós sois os ramos, nada podereis fazer sem mim, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra, de todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe. E Jesus nos trouxe muitos ensinamentos, né? Através dos apóstolos, dos médiuns, de sacerdotes em geral, de todas as pessoas que estão integradas no sentimento de evolução, de caridade, de conhecimento. Hoje pela manhã nós estávamos ali discorrendo os assuntos. Aí uma senhora lá colocou uma frase, falou assim, a minha fé está sendo provada, certo? A fé está sendo provada, ou seja, o conhecimento que você tem está sendo colocado em prova. Só que quando a gente quer progredir na vida, pessoal, quando você vai fazer uma entrevista de trabalho, você está fazendo uma prova, você está sendo testado. Quando você vai estudar, fazer algum curso, no meio do ano, lá de cada trimestre, eu vejo meu filho, tem lá as suas provas. Para quê? Para ver se aprendeu. A questão do conhecimento espiritual é a mesma coisa, tá? A gente tem que entender um pouco essas coisas para a gente não ficar maluco, a gente andar com os pés no chão, onde estamos, né, compadre? Eu estou melhor, mas a angústia ainda é muito grande. Sabe por quê? Porque a gente trabalha por um propósito, certo? E nem sempre, esses propósitos são entendidos pelas pessoas. E às vezes, se aproximam da gente pessoas mal intencionadas, que querem, que por não acreditar que existam pessoas que trabalham por propósitos humanitários na Terra, tentam tirar vantagens, tentam enganar, tentam, usurpar. Eu não sou melhor do que ninguém, mas aquilo que eu falo para vocês, eu tenho um sonho. Tenho um sonho, e esse sonho eu sei que ele não é difícil de realizar. Por quê? E quando a gente está convencido daquilo que a gente quer fazer, se a gente lutar e trabalhar, outras pessoas que reencarnaram para nos ajudar nessa missão irão ajudar. Eu aprendi isso com os espíritos, aprendi com o Ramires. Por isso que o Ramires falou para mim, olha, dá o primeiro passo, que eu te ajudo a dar o segundo, o terceiro e assim por diante. Certo? Quando eu falo para as pessoas, vocês estão capiscando o que eu estou falando, por quê? Que a gente tem que entender as coisas a serem feitas sem demora. Por quê? Aquilo que os espíritos falaram que iria acontecer, está acontecendo.
Então, nós estamos aí à beira de um caos mundial, onde as pessoas mal intencionadas, as pessoas ligadas, né, querem fazer essa implantação, né, dessa nova ordem mundial, eles não têm valores, eles não têm religião, não têm fé, não acreditam em nada, não acreditam nem uns dos outros, porque eles apenas tiram vantagens das situações. São os fabricantes de guerras, são os fabricantes de veneno, são os fabricantes da morte, são os mercadores da morte, são os que vendem armas para ambos os lados de uma guerra. E sempre quando eles sentem a necessidade, sabe, de alguma satisfação, eles causam esse caos para ver o que acontece. Eles apoiam ora um lado, ora outro lado, para ver o que acontece. Sabe como aquele filme, né, John Carter em Dois Mundos, que aqueles pseudo-deuses, né? Ah, nós vamos apoiar aqui agora os de vermelho e não vamos apoiar os de azul. Você viu lá? Uns eram vermelhos, outros eram azuis. O que isso significa? Para quem é um bom entendedor, um pingo é letra, certo? Isso existe aqui no mundo material, dessas pessoas que se julgam deuses e que criaram centros na Terra de manipulação mundial, certo? E são coisas que já foram criadas desde, posso dizer, né, na Segunda Guerra Mundial, porque até então eles ainda estavam brincando, sabe, apoia aqui e apoia ali, certo? Diante do que deseja essa nova ordem e desse plano, esse plano desumano de quererem governar o planeta, governarem as pessoas, de agora colocarem, né, os blocos uns contra os outros, porque se vocês prestarem atenção, o mundo sempre teve guerra. E o mundo começou a ter esse desenvolvimento tecnológico por um propósito, ajudar o planeta a evoluir. Só que esses homens, eles pegaram, né, aqueles cientistas, aqueles espíritos que reencarnaram para desenvolver a tecnologia e os fizeram desenvolver armas de destruição em massa. Isso no campo bacteriológico, químico, essas armas letais. E agora o objetivo é conquistar o quê? A mente das pessoas. Introduzir um controle mental, certo? Da população, né, Sr. Fabrício Stácio? O Olavo de Carvalho falava muito, né, nessa nova ordem, mas é o que está acontecendo, gente. O pessoal tenta a ação do anticristo. Eu vou afirmar para vocês, em vez de falar nova ordem, vamos falar do anticristo. O anticristo não é uma pessoa, mas ele pode fazer com que essa pessoa ela absorva tanto aquilo que o anticristo, tudo aquilo que se põe contra o Cristo, tá? Todos os pensamentos, todas as ações que se opõem contra aquilo que o Cristo nos deixou como base para nós seguirmos a nossa jornada em paz. O Cristo só quer que a gente evolua. O Cristo não quer que a gente se torne escravos, certo? E diante disso, desenvolveram armas nucleares, bacteriológicas e um monte de coisas. Envenenaram a comida, envenenaram a água, envenenaram o ar. Mesmo assim, né, a humanidade teimosa insiste em sobreviver, certo? Insiste em sobreviver. E com isso, eles começam, sabe, essas campanhas para poder instigar um lado contra o outro, contra esse jogo de informações que nós estamos vivenciando, certo? Nós estamos vencendo esse jogo de informação para deixar a população apavorada, certo? E o que está acontecendo é isso. O mundo está apavorado com essa ameaça, né, dessa terceira guerra mundial. As pessoas que obedecem esses comandos, porque sabe quando você pede um favor para um bandido, o bandido te faz o favor, só que depois ele te cobra. Ele não quer saber, ele te cobra. Você pede dinheiro para um agiota, ele vai te dar. Se precisar depois, ele acaba com a tua vida, com a tua raça, com a tua família, com a tua casa, ele acaba com tudo. Certo? A agiota não faz isso? Faz. Isso existe? Existe.
Não existem pessoas que procuram isso por desespero? Sim. Depois não se arrependem? Sim. Nós estamos vivendo mais ou menos isso. A humanidade, veja, ela buscou meios de evoluir fora da lei do amor, fora da lei do respeito, da lei da solidariedade. Os espíritos das sombras, né, para quem leu aquelas primeiras obras de Robson Pinheiro, certo? São espíritos extremamente inteligentes, capazes, que ajudam a trazer essas tecnologias para o plano físico com a intenção de usar dessas pessoas manipuláveis para estender um domínio aqui na Terra, certo? Mais ou menos já está acontecendo isso. Quando eu falei para vocês, né, que num desdobramento que eu tive há algum tempo, onde Dom Carlos Ramírez me levou, certo? Para vir como era umbral, eu vi lá muitas catedrais, laboratórios, cidades inteiras, onde as pessoas, certo? Onde as pessoas transitavam normalmente, mas sob uma chibata, sob o comando rígido daqueles que comandavam. Você pode ver que quem comanda essas quadrilhas, sabe, de todas as ordens, sejam engravatados ou não, certo? Eles parecem ser bonzinhos. Eles chamam você para participar de um churrasco, te dão cerveja para beber, dão armas para você lutar para eles. Mas se você sair da linha, a pena que é? Já era. Certo? Já era. Tem dó de ninguém. Nem imprensa livre. Ninguém mais fala de pandemia. Vocês perceberam que ninguém mais fala de pandemia? Né? Ninguém mais fala. Por quê? Nós falamos para vocês que em breve surgiria um novo assunto que dominaria a mídia mundial. Como essa mídia, veja só, o interesse dela é atender, né, pelo compromisso que eles têm com esses senhores da escuridão, viu? Não daqueles que está escrito lá no Robson Pinheiro, mas os verdadeiros, né, senhores da escuridão, que muita coisa não dá para escrever, porque o pessoal cai de pau e você impede você de escrever para sempre. Então, você tem que ensinar as pessoas a pensarem, certo? Como a imprensa hoje, infelizmente, tem a boa imprensa, tem os bons jornalistas, mas tem uma grande parte que, infelizmente, como estão a serviço do anticristo, eles fazem mais questão de divulgar prostituição como coisa normal, latrocínios, sabe? Ninguém mais fala nada, por exemplo, quando um órgão federal liberta presos, certo? Condenados, entendeu? E esses presos condenados estavam ligados a campos políticos de trabalho, pessoas influentes que tinham amizades com eles, e com isso eles acabaram, né? Tira da cadeia, porque a cadeia que eles estavam não é a mesma cadeia que a pessoa que rouba um pacote de biscoito para comer, que rouba um pãozinho, sabe, uma galinha, alguma coisa assim, entendeu? Esses vão presos e ficam no meio dos outros lá, pagando a pena. Esses que roubaram estados e países ficam soltos. Não é só aqui no Brasil não, tá? Certo? Então veja só, o que aconteceu foi isso. O assunto agora é outro. Por quê? Eles fizeram essa experiência, na cabeça deles deu mais ou menos certo. Então eles agora precisam de uma outra distração, entendeu? E espalhando boatos de novos vírus, novas bactérias que vão ser espalhados pelo ar, pelas águas e por tudo. Mas na verdade, veja só, vendo que os espíritos eles vão falando conosco, mediunidade serve para isso, tá? Estava explicando para as pessoas, né, que o médium ele não precisa incorporar para ele se comunicar com os espíritos, tá? Para a gente falar com o Dom Carlos Ramírez, para falar com o nosso irmão Agostinho, certo? São espíritos próximos aí que estão nos ajudando, eles não são minhas entidades, tá? Eu não tenho posse deles, eu não tenho aí nenhum certificado que diz a Dom Carlos Ramírez pertence ao Gilberto,
Agostinho pertence ao Gilberto, Schultz pertence ao Gilberto, apenas questão de afinidade, amizade, fidelidade. Então, trabalham conosco? Trabalham. Tá? E eles não são infiéis, nem são bagunceiros. E nem saem por aí distribuindo mensagens assim aleatórias para elogiar quem quer que seja e nem falar mal de quem quer que seja. A mensagem tem que ser para a humanidade, como eles sempre trabalharam. O Agostinho de Hipona trabalhou em favor da humanidade. O Carlos Ramírez trabalha em favor da humanidade. O Schultz, Bezerra de Menezes e todos os outros. Hoje, vê só, a guerra ela é tecnológica, tá? Daqui a pouco, gente, daqui a pouco eles vão caçar as lives que mencionem a palavra guerra, tá? Daqui a pouco. Eles vão colocar algoritmos aí nas redes sociais, YouTube, Facebook e os outros aí, né? A palavra guerra, certo? A palavra guerra vai ser motivo de bloqueio de lives que o pessoal está fazendo por aí. Tem muitas lives falando Terceira Guerra Mundial. E vai acontecer, certo? Só que é uma guerra tecnológica que já está afetando a mente das pessoas, e eles já conseguem manipular a cabeça das pessoas através dessas ondas que eles emitem através de antenas. Parece coisa de ficção, né? Parece coisa de doido, né? Não parece? Tá viajando, né, Gilberto? Tá viajando na maionese, entendeu? Mas não é não. Você sabe que o nosso organismo ele reage a medicamentos, certo? Não reage? Reage. Nosso organismo reage de acordo com o nosso emocional. Não reage? Reage. Diante do desenvolvimento tecnológico, veja só, aquilo que falaram, né, que eles iam implantar chips nas pessoas, microchips, coisas e tal. Bom, eles já fizeram isso. Já fizeram isso em pelo menos 2/3 aí da humanidade. É gente pra dedéu. É surreal, né? Parece papo de gente maluca, né? E olha, gente, eu pode fazer teste de sanidade mental, tá? Pode fazer teste de sanidade mental. Eu tô bom do juízo ainda, viu? Eu não tomo esses remédios aí, né, controlados. Não tomo, certo? Eu penso com a cabeça. Coisa de ficção científica, né, Ellen Moreira? Aisling. Então, olha só, enquanto a gente achava que toda essa teoria da conspiração, eles foram trabalhando, né? Espiritualidade, sabe? Já tomaram veneno. O veneno foi introduzido, ou seja, aquilo que as pessoas falavam, né? Estão instalando chip na cabeça das pessoas. Mas não estão instalando chip na cabeça de ninguém. Mas com alguns propósitos, né, que como eles tinham, eles desenvolveram, né? Desenvolveram não, isso já estava pronto, certo? Pseudos medicamentos aí para uma certa questão que aconteceu no mundo. E pelo medo as pessoas formaram filas. Para quem assistiu aquele filme Eu Sou a Lenda, com Will Smith, Eu Sou a Lenda, se você assistir aquele filme, você vai entender melhor o que eu estou falando. Onde foram injetando coisas, e depois eles foram emanando essas ondas, tá? Emanando essas ondas para poder ter controle sobre as pessoas. Só que eles não conseguiram lá, né? Transformar as pessoas na época em tipo de zumbis, né? Só podiam sair à noite. Por que sair à noite? Se é de dia não suportava o sol? Não é não. O que significou aquilo ali? O que significa isso agora? O que é a escuridão? A escuridão é a ignorância. O sol, o que é o sol? Esclarecimento, a verdade. Por que essas pessoas não podem andar ao sol da verdade? Porque eles, com a verdade, iam se criar, né, uma revolta muito grande. Então, veja só, a gente tem que entender que eles pensam, sabe, de tal forma nessa manipulação mundial, porque essas coisas, né, são como eles querem, é ser deuses, querem ser adorados como deuses, querem ser os comandantes, querem ter escravos ao dispor deles.
certo? Querem ter escravos à disposição deles. Tá bom? Eles fizeram essa introdução e agora, veja só, entendeu? Eles introduziram isso, né? E depois foram colocando algum reforço. Para quê? Para que aquilo ali ficasse bem fixado. Bem fixado, essa construção deles ficar assim bem consistente, certo? Quando nós falamos para vocês, né, para poder retirar os metais pesados, que a gente não pode falar certas coisas também, o pessoal cai de pau em cima da gente, né? E bloqueia tudo quanto é coisa da gente, certo? Tem gente que é do mal. Você prestou atenção que as pessoas estão alheias diante disso? Quem fez isso? Quem está com essas coisas e não está fazendo tratamento direito para poder retirar esses metais pesados? Lembra que nós falamos sobre o carvão ativado, certo? Ai meu Deus, o anis estrelado, o funcho. Toma bastante funcho, toma bastante estrelado, toma carvão ativado. Gente, você não precisa tomar os 3 não, tá? Não precisa tomar os 3 não. Viu? Tá? Tome lá o Zelcap. Tomar o Zelcap. Pra quê? Tomar à noite. Toma à noite. Pra retirar os metais pesados. Por quê? Metal pesado. Não foi introduzido, né, na humanidade alguma coisa que tinha algum tipo de metal que ele é apropriado para transmissão e armazenamento de energia, certo? Transmissão e armazenamento de energia. Vamos pensar, certo? Tem que pensar, né? Claro que tem antídoto para tudo, para tudo. Para quem assistiu lá, né, o filme lá do lobisomem lá, do cara que fez o papel do, sei lá o filme, entendeu? Tinha um antídoto lá pro cara desvirar lobisomem, né? Como é que chama aquele filme, Renato? Van Helsing, né? Van Helsing, né? Não tinha um antídoto? Tinha. Existe um antídoto para tudo. E quando eles criam esses venenos, eles já criam o antídoto. O antídoto existe, certo? Mas como não há muito interesse nesses antídotos, pode falar que não, né? As pessoas podem xingar a gente, você pode ofender. Fique à vontade, tá? Fique à vontade, viu? Carvão ativado, gente, você pode tomar. Tem cápsula, você encontra por aí em cápsula, tá? Você encontra por aí, né, em pozinho. Gente, mistura na água e bebe. Pimba! Certo? Água prata coloidal, ela mata vírus, bactérias e fungos, tá? Pra quem... É só tomar de manhã, não tem problema nenhum, né? Tem jeito, seu Gilberto Andrade. Gente, eu vou falar pra vocês, até pra morte tem jeito, tá? Até pra morte a gente dá jeito. Viu? Por quê? Porque existe vida, não existe morte. Tá bom? Você não tem que ficar apavorado. A gente fala pra você, pinheiro branco. É isso, Sarito, pinheiro branco. Né? Pinheiro branco. Parece ficção, né, dona Rosemary? Parece. Parece, claro que parece. Mas enquanto isso, a gente vê que eles irão, certo? Irão. E já estão alimentando isso nas pessoas. Sabe, gente, eu lido com bastante gente. Eu vejo, né, as pessoas alheias, dispersas, e ao mesmo tempo eu vejo as pessoas muito mal criadas. As pessoas nervosas, irritadas, dando coice à revelia. Certo? Gente, em todo lugar. Na nossa própria casa, a gente tem que, sabe, conter, certo? O coice das pessoas, as pessoas estão ali, às vezes, né, elas estão botando um contra o outro, maledicência. Fala de um, fala de outro, fala de um, fala de outro. Por quê? Qual é o intuito disso? Qual é o lema de Satanás? Dividir para reinar. Você lembra que a gente fala para você fazer contas, faz contas e começa a somar tudo que está acontecendo, para você capiscar. Está capiscando? Né, Renata Paula? Você está vendo isso? Isso acontece, tá? Gente, eu posso falar da minha casa, Templo Maria Santíssima, certo? Posso falar. Mas em tantas outras casas, quando as pessoas estão segregando, olha só a ordem, segregação.
Aquilo que teve o apartheid na África do Sul, que a humanidade ficou assim, horrorizada, certo? O mundo inteiro fez campanha para acabar com o apartheid. Lá nos Estados Unidos, né, o Martin Luther King lutou para poder acabar com aquele apartheid que existia lá também, os preconceitos, porque um é branco, outro é preto, certo? Hoje criaram tudo isso novamente. Tudo isso novamente. Certo? Tá certo? Criaram isso tudo novamente. E as pessoas elas estão, veja só, brincando com isso e não estão analisando os fatos. Viu, gente? Eu não sou doido. Eu não sou doido. Certo? Não sou doido, tá? Pode fazer um exame de sanidade mental. Tô louco não. Certo? Mas fizeram essa segregação. Quem está assim, quem está assado. Quem entra, quem não entra. Desse jeito. E um controle assim meio que absurdo. Meio que absurdo. Certo? Um controle absurdo. Você não entra no hotel, você não entra no restaurante, você não entra na farmácia, você não pode comprar, você não pode fazer nada. Como está descrito no Apocalipse. Estão tentando implantar isso aí. Certo? O número da besta, se não tiver aquele número 666, que é número de homem, número de materialismo. Certo? Olha o Apocalipse aí, ó, para quem fica debochando, certo? Para quem debocha das coisas, olha o que está acontecendo. Já está acontecendo isso. Em muitos lugares, as pessoas que não foram ali vacinadas não entram. Certo? Por quê? Eles podem contaminar os que foram vacinados. Mas, gente, se foi vacinado, não tem que ter medo de nada. Se realmente esse negócio é bom, tem medo por quê? Qual a explicação que me dão? Certo? Qual a explicação que me dão para isso? Existe alguma explicação? Certo? Então vamos continuar pensando, certo? Lilian? Vamos continuar pensando, certo? Fazendo essa segregação e massificando. Tá morrendo isso, tá morrendo. Ninguém vai conferir os dados. Por quê? Porque a mídia vendida, principalmente essa que pega a massa, a grande massa, tá jogando ali, ó. Sabe aquela... vai vampirizando a mente das pessoas, e as pessoas, como elas não têm energia para poder reagir, elas aceitam aquilo como verdade. Certo? Estava falando hoje com a Lésia, que ela vai visitar um amigo dela, que ele ficou lá enclausurado nesses últimos anos por causa de coisa de família, né? Que família é assim, né? Eu amo tanto que você tranca os pais em casa e você sai, mas os pais não podem sair. Os mais velhos não podem sair, sabe? Não dão amor, não dão atenção, nunca fizeram isso. De repente, surge essa vontade louca de bancar um ditadorzinho. Foi o que aconteceu. Infelizmente, pois ninguém respeitou a vontade alheia. Não se respeita a vontade alheia. A verdade é essa, certo? Então, veja só. Tem gente que brinca. Cada um. Certo? Cada um. Isso que vem acontecendo com a humanidade, o que vem acontecendo ali, certo? Em São Gustavo. Muitas casas espirituais apoiam. Pois é, eu acho absurdo isso. Eu acho absurdo. Sabe por quê? Medo de quê? As casas espirituais não dizem que curam as pessoas? Não dizem que curam qualquer coisa? Não dizem que os espíritos são bons, são fortes, são isso, são aquilo? Estão se contradizendo? É isso? Sai fora. Na nossa casa, não. Na nossa casa entra o ser humano. Mesmo quando entra um cachorro, entra um gato. Viu? De vez em quando entra algum rato também, porque nós estamos ali no Bom Retiro. Certo? Nós estamos ali no Bom Retiro, de vez em quando entra um rato lá também. Tem que caçar o rato.
né? E ajudar ele a evoluir, né? Tem que ajudar um rato a evoluir. Certo? Né, Grace? Certo? Então veja só. Diante dessa transformação que está acontecendo, com a mudança de mentalidade, viu? Com a mudança de mentalidade das pessoas e fazendo com que essas mentes sejam manipuladas, sabe? Eles vão conseguir, sabe, pegar assim uma boa parte. Por quê? Aí entra o conhecimento. Nós não estamos falando da transição do planeta. Nós estamos falando desse planeta aí que está vindo, o Nibiru, Colobos, cada um dá um nome, não interessa o planeta. Todo mundo está falando disso? Está todo mundo falando disso. Qual é a função desse planeta? Ah, botar medo aqui? Não. Todas essas pessoas com essa fixação egocêntrica, maldosa, sabe, vão ser levados para lá. Você pensa que você conhece quem vive com você, não pensa? Você não pensa que você conhece? Você pensa que você conhece o marido, você pensa que conhece o filho, você pensa que conhece você pensa que conhece seus filhos. Olha só, a gente pensa que conhece os filhos. De repente os filhos viram a cabeça, certo? De repente os filhos viram a cabeça e começam a oprimir os pais, bater nos pais, fazer coisas que nem se descreve com os pais. Você conhece? Você realmente conhece essas pessoas? Não. A gente sabe que todo mundo o quê? Reencarna. Viu? Todo mundo que reencarna, veja só, reencarna porque precisa. Todo mundo que desencarna, veja só, de forma natural ou de doença, seja qual for a doença, tá? Seja qual for a doença, você vai para o mundo espiritual, lá é feita uma análise da sua situação. Viu? Quem desencarnou de Covid, gente? Quem desencarnou de Covid, certo? Não é suicídio, gente. São karmas coletivos, tá? Situações kármicas coletivas da humanidade. Se você estudou a história da humanidade, você vai entender quem são essas pessoas que estão aí reencarnadas, passando por essas provações, enfrentando essas doenças e voltando ao mundo espiritual por causa disso, tá? Chegando lá, todo mundo, viu? Todo mundo é recebido. De acordo com o quê? De acordo com o quê? O merecimento verdadeiro que cada um tem. Guarde isso na sua cabeça. Tá bom? Guarda isso na sua cabeça. Tá ok? Capisque, gente. Olha, gente. Filtra a mensagem, gente. Aprendam. Conheçam, gente. Estude Kardec. Estude Kardec, né? Titanic, né? Foi karma coletivo. Foi karma coletivo. Joelma, edifício Joelma, o edifício Andraus, karma coletivo. Viu lá nas Torres Gêmeas? Karma coletivo. Karma coletivo, gente. Tá certo? Essa questão das pessoas desencarnarem. Você sabe que até existem karmas coletivos familiares que desencarnam com a mesma doença. Com a mesma doença. Certo? Com a mesma doença. Por quê? São pais, filhos, irmãos, tios. Não são? São parentes. E todos eles desencarnam por causa da mesma doença, tipo um câncer. Será que muitos desses, entendeu, que desencarnam desse jeito, não pertenciam àquelas famílias mafiosas? Hein? No circo, né, Ale?
Lá em Niterói, sim. Quantas crianças, né? Brumadinho. Karma coletivo, gente. Só que quem desencarna, gente, já expliquei isso para vocês, é acolhido no mundo espiritual. Né, Kizenir Batista? Obrigado, Deus te abençoe. É acolhido no mundo espiritual, ponto. Para onde eles vão? De acordo com a evolução de cada um. Evolução não é inteligência. Evolução é a condição que cada um tem como ser humano. Certo? Aí soma inteligência, capacidade de amar e atitudes. Tá certo? Tá bom? E diante do que vem acontecendo no mundo, se nós olharmos os exércitos que existiam antigamente, de pessoas perversas, né? Fernando? A Boate Kiss. Isso não quer dizer que as pessoas eram ruins. Quando se fala de karma coletivo, as pessoas já logo imaginam, né? Essa gente é tudo ruim. Não, eles se reabilitam. Né? O avião da Chapecoense, esse avião daqui da TAM, aqui no aeroporto de Congonhas. Entendeu? Esse deslizamento de terra lá em Petrópolis. Quando ocorrem, né, esses desencarnes assim, são situações que os espíritos enfrentam para poder se reabilitar diante dos erros que cometeram. Então, é um erro a gente falar que esses karmas coletivos vão provocar sofrimento na vida dessas pessoas. Sofre aqueles que vivem aqui, por não entender. E eles não entendem por quê? Porque aqueles que deveriam falar sobre reencarnação, explicar sobre reencarnação, não fizeram direito. Ficaram com medo de falar sobre reencarnação, com medo das críticas das outras religiões que dizem que não acreditam em reencarnação. Porque se eles falarem, né, sobre reencarnação, vai haver uma debandada das religiões em busca de quê? Pô, se eles estão falando de reencarnação, deixa eu ir atrás do que Kardec diz, do que o Chico Xavier, que a gente chamava ele de bruxo, disso, de aquilo. O que ele ensinou? Vamos atrás desses livros? É isso, gente. Certo? É isso. Entendeu? Então, olha só. Cada caso é um caso, tá? Cada caso é um caso. Viu? Se vocês puderem dar likes, ajuda, tá? Ajuda. Voltando ao assunto, para você entender um pouquinho melhor. Certo? Viu, senhor Fernando? Atlântida, gente, foi o quê? Atlântida, ela sucumbiu, ela submergiu por um acerto no eixo da Terra. O ângulo da Terra está virando. Certo? Entendeu? Atlântida foi isso. Como vai acontecer agora, que muitos continentes irão desaparecer. Quando a gente fala sobre isso, muita gente fala, nossa, que coisa mais louca. Mas os sacerdotes lá na Atlântida falaram a mesma coisa. Viu? Olha, os evangélicos não acreditam. Por quê? Porque eles foram ensinados a acreditar nas coisas que os pastores querem que eles acreditem. Tudo bem. Como a gente passa por todas as religiões, eu respeito, né, a posição dos evangélicos, dos católicos e tudo mais. Posso falar da Atlântida, assim, daquilo que já me passaram, tá? Que os espíritos me passaram. Diante do que nós estamos passando agora, essa guerra, hoje falando lá com a Tica, agora é madrugada lá na Espanha, certo? Tudo aumentou o preço. Tudo, tá faltando lá comida, já tá faltando comida, tá faltando combustível, tá começando a faltar um monte de coisa. Daqui a pouco, sabe, que a Europa depende do gás da Rússia, certo? E no inverno, o que mantém aquelas casas aquecidas são o quê? Aquecimento a gás, certo? Aquecimento a gás, ok? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vamos ficar de olho nessas próximas 2 semanas em que a OTAN, certo, ela vai começar, né, a querer cantar de galo,
E a Rússia vai começar a atacar. Viu? A Rússia vai começar a atacar. Certo? Os países que estão ali do lado, sabe-se, né, que a Rússia ela tem um poderio armamentista muito mais avançado tecnologicamente do que a Europa. A Europa deu uma estagnada nessas coisas e a Rússia deu uma melhorada em tudo, tá? A OTAN, junto aos Estados Unidos, Canadá, certo? Os países europeus, certo? A coisa vai ficar feia, tá? A China não está quieta. A China está assistindo tudo isso, está tomando as devidas providências para que ela vai querer tomar o espaço dela, tá? O que a China está fazendo é isso. A China está apoiando a Rússia, tanto que, né, eles já adotaram lá o fim do dólar, certo? Vão tirar o dólar de circulação lá. Vocês se lembram esse tempo atrás em que a China estava comprando todo o ouro do mundo? Comprando toneladas e toneladas de ouro. Por quê? Porque a economia ela funciona com lastro. O lastro é ouro. Os países que mais têm ouro no mundo são os países mais ricos, certo? Tá bom? E estão se preparando para unir forças. Para unir forças. Juntando todos esses países que foram explorados pelos norte-americanos, pelos europeus, tá? A África inteira foi explorada pelos europeus. Os países asiáticos foram explorados pelos europeus. Todos eles foram. Tô errado? Ficou uma mágoa muito grande dentro daqueles povos. E um sentimento de vingança. Viu? Um sentimento de vingança. Como a gente sabe que essa guerra acontece em dois planos, o material e o espiritual, a guerra espiritual já está acontecendo, tá? A guerra material já começou. A guerra material já começou, tá? Quem defende o Brasil é Jesus, tá? Quem defende o Brasil é Jesus. Tudo tem um preço, como diz Dom Carlos Ramires para mim. Tudo tem um preço. Existem coisas que acontecem nos bastidores que só alguns espíritos conseguem saber, certo? Alguns espíritos, outros vão pelo chute, assim como algumas autoridades conseguem saber, outros não. A maioria das pessoas ligadas, veja só, uma boa parte das pessoas ligadas às casas espirituais, eu posso falar para vocês, não escutam a gente. As pessoas que às vezes trabalham comigo não escutam o que eu estou falando. Como os apóstolos não escutavam Jesus quando Jesus estava falando. Viu? A gente percebe isso pelas atitudes. A missão do Brasil, gente, depois que passar tudo isso, gente, eu falo o que tem que falar. Gostou, não gostou, eu falo o que tem que falar. Ficou magoadinho, não sei o quê, o que eu posso fazer? Verdade é isso. As atitudes de cada um correspondem àquilo que cada um vai aprendendo. Ponto. Gostou? Não gostou? Amém. Certo? Eu estou ficando sem paciência. Viu? Os Estados Unidos vai entrar? Você pode ter certeza que a Europa sozinha não compra essa briga, não. Tá? A Europa sozinha não compra essa briga porque ela sabe que ela é massacrada. Tá certo? A Europa não tem forças para revidar. Não tem. Não tem. Então,
A verdade é essa. Eu observo aqui, gente, ó, pode parecer que não, mas eu vejo aqui os nomes de quem está. Eu vejo o nome das pessoas. Certo? Eu vou gravando o nome das pessoas. Eu vou gravando. Eu vou observando. Né? A Dalcina Avance. Certo? O Brasil, gente, ele tem uma missão. O Brasil é preservado pela missão que ele tem. Quem escreveu a missão do Brasil foi Jesus. Certo? O próprio Geraldino, né? Que conta a história de Chico Xavier e o faz muito bem. Ele estava falando que Humberto de Campos, ele pediu autorização. Essa autorização foi levada lá para o Cristo, para que o Cristo permitisse que ele, dentro desse livro que estava ali falando da missão do Brasil, pudesse ditá-lo ao Chico Xavier. Esse livro, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, existe no mundo espiritual, tratando justamente de todos esses momentos e de todos os momentos da história do Brasil, da transformação do Brasil, dos povos que estariam reencarnando aqui no Brasil, e disso nós fazemos parte, desse campo ecumênico que existe no Brasil. Você pode ver que o Brasil ele é bem ecumênico, pode falar que não, mas está aqui, bem ecumênico, certo? De vez em quando, né, tem uma à toa qualquer aí, à toa, não é religioso, é à toa, porque o religioso aqui no Brasil, por mais que de vez em quando um começa a xingar, né, o macumbeiro, o fanático, isso e aquilo, mas logo isso passa. É um ou outro maluco, certo? Que vai criticar, logo depois ele sossega o fiofó dele, né? É só alguns que não tem o que fazer, que saem por aí quebrando igreja, certo? Então veja só, esse livro existe no mundo espiritual e foi trazido para cá. Quando o Dr. Bezerra de Menezes falou que o Arcanjo Miguel, isso foi em 2017, 2016, 2017, o Dr. Bezerra de Menezes, ele começou, né, o Moisés Schultz, o Dr. Bezerra começou a alertar que o Brasil estaria adentrando a uma nova fase, uma nova era, sob o comando de quem? De Miguel Arcanjo. Vocês estão capiscando? Quem tem que capiscar está capiscando? Entendendo isso, a missão do Brasil. Começou a acontecer isso. No Brasil houve uma missão, houve uma mudança pela intervenção espiritual. Houve intervenção espiritual no Brasil. Houve, até hoje, aqui no Brasil, para governar o Brasil, é uma guerra da luz contra as trevas. Da luz contra as trevas. Daqueles que entram no caminho da luz, que querem trazer um auxílio ao povo, e daqueles que querem manter o povo escravizado. Preste atenção nisso. Viu? As pessoas que não conseguem raciocinar o que está acontecendo hoje no Brasil, entendeu? É uma guerra espiritual. Enquanto muita gente hoje faz orações, o chama para fazer orações, tem outros que continuam chamando na esbórnia, na prostituição, sabe? Na prostituição, nas drogas. Enquanto uns estão lutando para trazer progresso, você pode ver que o povo brasileiro, ele quer que o Brasil mude. O povo brasileiro só estava precisando de um bom comandante. Vai capiscando. Você pode pensar o que você quiser. O povo do Brasil só precisava de gente decente, em todos os setores de atividade, tá? Nas prefeituras, nos estados, no governo federal, nas câmaras de vereadores, de deputados estaduais, deputados federais, certo? Nos senadores, o papel difícil de senador, viu? Falar uma coisa para você, viu? Papelzinho difícil esse de ser um senador. Veja o que nosso irmão Emmanuel, sendo um senador romano, o que ele teve que fazer para poder mudar toda uma situação em que ele vivenciou lá há 2000 anos, certo?
Então veja só, as pessoas, sabe, você pode pensar o que você quiser, você tem liberdade para pensar, certo? Mas o que o Brasil precisa é de direção. Como o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, vocês pararam para pensar? Sabe, eu convivia com muita gente, que as pessoas chegavam e falavam, sabe, Gilberto, eu não sei não, viu? Eu não sei não. Sabe, eu fico meio assim, sabe? Ah, não sei. Porque o fulano fala assim, ele é grosso, ele é mal educado, ele fala palavrão, ele manda tomando naquele lugar. Ué, você queria que fosse que jeito? Isso é um planejamento estratégico, né, seu Gustavo? Exatamente isso. Planejamento estratégico do mundo espiritual. Então, reencarnaram aqueles mesmos soldados que, ao lado de Miguel Arcanjo, quem conheceu a história da Revolução Francesa, certo? Quem conheceu a história da Revolução Francesa sabe que Arcanjo Miguel, certo? Comandou os exércitos lá para que a França ficasse preparada para receber o quê? O Espiritismo. Não foi apenas para libertar a França do jugo dos ingleses, não. Não foi, não. Mas para libertar os franceses da ignorância com que eles estavam. Naquele tempo eram muito ignorantes. Aí houve a revelação. É a missão do Brasil. A missão do Brasil. Hein? Nós não estamos falando de uma nova era, a era do homem espiritual, da volta de Jesus. Hein? Onde vocês acham que isso vai acontecer? Como vocês acham que isso vai acontecer? Existe um porquê do Arcanjo Miguel, sendo o Brasil o coração do mundo e pátria do Evangelho, certo? Quando eu falo para você que Joana d'Arc está reencarnada, teve uma pessoa que colocou 1 milhão de vezes, não está não, não está. Eu afirmo que está. Eu acredito nos espíritos. Acredito nos espíritos. Certo? E não vou falar para você, é fulano, ciclano, beltrano. Não faço isso. Tá bom? Só quando eles falam que há necessidade. E se for trazer algum tipo de benefício. Se o Brasil é o coração do mundo e pátria do Evangelho, se o Brasil vai acolher os sobreviventes, se vamos adentrar esse terceiro milênio, se estamos adentrando o terceiro milênio, alguma coisa de bom teria que acontecer. Só que essa transição, nós estamos aqui enfrentando essa transição, vamos talvez comer o pão que o diabo amassou, certo? Vamos comer esse pão que o diabo amassou, ok? Pra gente, sabe, merecer também ficar aqui. Para merecermos ficar aqui no Brasil. Vocês entenderam? Por quê? Por que Jesus, ele pessoalmente defenderá o Brasil do ataque das trevas? Certo? O Brasil vai levar chumbo grosso? Não vou falar para você, não, o Brasil vai levar chumbo grosso. Não vai levar chumbo grosso. O Brasil vai levar umas pauladas. Vai. Por quê? Tem muita tranqueira aqui ainda. Tem muita gente safada aqui ainda. Tem muita gente desonesta aqui ainda. Tá? Ainda tem. Ainda tem muita gente desonesta. Certo? Infelizmente tem. Só que isso está sendo feito o quê? Uma peneirada. Está capiscando? Dentro dessa peneirada, lembra que eu falei para vocês que iam começar a desencarnar pessoas famosas no campo da política, da religião, artistas que influenciam o povo, tá? Vão começar a prestar contas dos seus atos. E olha, eu vou falar uma coisa para você, não vibre com isso não, tá? Porque você pode estar no meio disso também. Né, Ismael? O Brasil será chamuscado, né? Isso, essa é a palavra. Está sendo chamuscado.
Quando as pessoas perguntavam para mim, o Brasil vai se tornar uma nação comunista? Eu falei, não vai. Não vai. Mas por que você sabe? Eu acredito nos espíritos. Eles falaram que não vai, não vai. Certo? Né, Sandra Baldoni? Eu acredito nos espíritos. Eles falaram que não vai, não vai. Ponto. Certo? A lei do retorno é para todos indistintamente. Né, São Antônio Ricardo? Deus te abençoe, São Antônio. Deus te abençoe. Indistintamente. Tá? Para todos, sem exceção. Tá certo? Né, Rosilene? A mídia acabando com a nossa mente, assistir ou não assistir é opção nossa. É igual vocês estarem aqui. Não foi opção de vocês estarem aqui acompanhando o canal? Foi. Ou vocês estão sendo obrigados a assistir? Acompanhar só 1 hora um cara falando sem parar. Aí quase 4.000 pessoas acompanhando, 10 horas da noite. Tá certo? Hein, Sharon? Quem está fora do Brasil será acolhido para o Brasil, será trazido de volta para o Brasil. Viu? Não se preocupe, não. Eu acredito nos espíritos, acredito nessa misericórdia divina. Então, apenas as pessoas que estão com esse metal no organismo, tamofuncho, anil estrelado, carvão ativado, pinheiro branco, tudo isso ajuda. Qualquer um deles, tá? Não precisa tomar todos, não. Qualquer um deles. Cuida do sistema imunológico. Olha, Pronobis, a moringa, sabe? Tudo que fortalece o sangue. Muita coisa. Acabe com as suas doenças. Acabe com seus medos. Ok? Quem avisa, amigo é. Tá bom? Quem avisa, amigo é. Viu? Olha, gente. Dá tempo de você começar a tirar esse metal, tá? Dá tempo. Toma funcho todo dia. Toma 30 para 10. Toma 30 para 10. Toma 30. 30 dias. Sabe? Vitamina C, né, Flor? Isso. Vitamina C. Vitamina C se acha nas frutas, tá? Viu, Cláudia Regina? Tem tempo. Porque ele vai se multiplicando. Sabe por quê? Tudo tem um porquê. Certo? Tudo tem um porquê. Hoje vocês recebem sinal por onde? Pela internet. Urucum também? Urucum também. Urucum também, tá? Aquela água de urucum. Inclusive hoje eu estava tomando na live da manhã. Quem está acompanhando eu tomo. Aqui em casa também tem. A gente não fica sem. Ou chá, ou cápsula, o que se tiver. Viu, gente? Vitamina C, o que você quiser. A laranja, acerola. Essa de farmácia, você escolhe. Viu? Cápsula de alho. Sabe por quê? Numa dessas noites aí, nosso irmão Agostinho nos trouxe algumas revelações. Não sei se vocês se lembram. Quando ele falou assim, né, que através dessas ondas que serão mais intensas agora, veja só, não foi falado que o 5G vai melhorar toda a comunicação? Vai ficar maravilhosa. Quando nós entramos nessa era digital, não melhorou a imagem, sabe, os aparelhos, melhorou tudo, certo? Melhorou tudo, tá? Só que, veja só, não emite sinais? Emite. Não existe o tal do controle remoto? Existe controle remoto, não existe? E esses controles remotos só vêm através de quê? De ondas. Você aperta um botãozinho, aquilo emite um sinal e liga o aparelho. O Agostinho falou que através da ativação dessas antenas aí,
O intuito é fazer com que esse metal que esteja dentro do organismo das pessoas, eles se proliferem, se multipliquem. Como são nanopartículas, certo? O intuito é fazer com que isso entre no sistema nervoso e no sistema nervoso comece a alterar o comportamento das pessoas de acordo com os comandos. Você não recebe no seu celular upgrade, atualização de software, não é? Olha, o sistema está sendo atualizado. Não fazem isso? É muito estranho como é que fazem isso. Você não precisa botar o telefone na tomada. Não, ondas. Certo? São o quê? Milhões, são bilhões de aparelhos que existem no mundo. Assim como são bilhões de pessoas que existem no mundo. Certo? No restante vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Tá bom? Deixar vocês pensarem um pouquinho, sem medo, tá? Viu? Né, seu Sérgio Cascai, grafeno, exatamente. É um ótimo metal, se usar do jeito certo. Assim como energia nuclear, se usar do jeito certo. A aparição de Jesus no Brasil, sim, Jesus vai aparecer no Brasil, nós afirmamos ontem, no Brasil e em alguns países aí, ali na Rússia, na Ucrânia, vai aparecer. Em outros países também, na África vai aparecer. Bom, gente, não quero tomar mais o tempo de vocês, não. São 10 horas e 4 minutos, né? 22 horas e 4 minutos. Certo? Vamos ver o que vem para amanhã, certo? Esse é o Luiz Carlos Mercer sobre tsunami. Olha, desde o começo nós estamos falando para as pessoas, né? Todo mundo parou de falar de tsunami. Nós não. Os sinais, né, dessa mudança do planeta em que provocaria tsunami estão todos aí. Vai acontecer na hora que as pessoas menos esperarem. Vai acontecer. Vai afetar o litoral brasileiro? Vai. América Central, as ilhas, América do Norte, a África, a Europa, todos os países banhados pelo Oceano Atlântico. Todos. E alguns acho que serão afetados também. Do Pacífico também vai ser afetado, mas principalmente o do Oceano Atlântico, tá? Fiquem de olho na Lua. Falei para vocês, fiquem de olho na Lua, no Sol, porque vai dar, para quem olhar no horizonte. Hoje a Ana Gleice mandou uma foto que tiraram lá de Brasília, né? Que na foto estava aparecendo 2 sóis, né? 2 sóis. Certo? Olha, gente, vai ser um dia que esse tsunami vai acontecer num dia que é muita gente distraído. Muita gente estará distraído. E às vezes podem estar dormindo também. Às vezes as pessoas poderão estar dormindo também. Tá? O tsunami ele é após os terremotos, tá? O tsunami acontece após o terremoto. Tá bom? Então melhor. E eu, Fernando, obrigado, estou melhor, graças a Deus. A Suângelo, né, perguntou. Viu? Estou melhor, graças a Deus. Estou me cuidando, gente. Peguei aí um vento norte, um vento sul, né? A China já usa essa tecnologia? Já. Se esse planeta é físico, com certeza. Com certeza, é físico sim, viu, gente? Como físico como que é a Terra. Tá? Esse planeta é físico. Essa chuva de meteoros, gente, que nós iremos enfrentar,
E vai cair esse ano alguns meteoros aqui na Terra. Meteoritos, não muito grandes. Vai cair um meteoro um pouco maior. Vai cair num dos oceanos. Vai provocar depois uma tsunami muito grande. Mas isso vai acontecer, né, quando tiver assim o povo ali já guerreando. Quando tiver guerra, uma das situações para poder parar essa guerra toda vai ser justamente esses meteoros. Por quê? É interessante destruir o planeta? Não. Os do Ocidente contra os do Oriente. É interessante destruir o planeta? Eles vão para onde? Para onde que eles vão? Eles pensam, viu, gente? Eles pensam. Você pensa? Eles também pensam, gente. Se eles não pensassem, certo? Já teria mísseis aí, ó, explodindo nos Estados Unidos, na Rússia, na China. Estaria um festival de São João por aí, certo? E eles podem querer fazer justamente também nesses dias de festa, né? Tá? Então, gente, fica de olho nesses tremores de terra, viu? Tsunami, gente, eu acredito que esse ano não passa. Tsunami, eu acredito que esse ano não passa. Tá? Só você ficar de olho nos terremotos. Terremoto no México, Estados Unidos. Terremoto vai afetar Portugal. Viu? Na China. A China vai sofrer um grande tremor de terra. Um grande terremoto vai atingir a China. Viu? E o Brasil vai continuar a sua missão. Tá? Vai continuar a sua missão. Tá bom? Quem puder ajudar, ajude. Nós estamos precisando da ajuda de vocês. Certo? Nós estamos com um compromisso gigante para poder pagar. Se vocês puderem ajudar, eu agradeço com o que quiser, com o que puder. É livre, sabe? Sem condições, sem condicionamento de nada. Certo? Né? A Califórnia, gente. A Califórnia se perdeu, né? A Califórnia se perdeu. A Califórnia se perdeu, Tatiana. Infelizmente, né? É por isso que existe aquela falha de St. Andrews lá. Aquela falha lá pro oceano, vai tudo embora. Tá? Vai tudo embora. Tem muita tranqueira lá. Tem gente boa? Tem. Aparentemente tem. Mas existem karmas coletivos ali, naquela região. Aquilo vai embora. É um tremor de terra muito grande lá em São Francisco, na Califórnia. Semelhante, acho que aconteceu em 1907, se eu não me engano. Tá? Semelhante. Só que o índice o grau de problema será muito pior, tá? Tá bom? Se vocês puderem ajudar, tem um compromisso muito, muito grande para poder saudar, muito grande mesmo. Precisando da ajuda de vocês. É para nossa casa, não é para mim não, tá? Eu não faço contas não, eu ando com o pé no chão, mas a casa precisa. Tá bom? Quem puder, ajuda. Tá bom? Que Jesus tenha piedade de nós. Que o Arcanjo Miguel continue guiando o Brasil aí. Tá? O Brasil está no caminho certo, viu, gente? O Brasil está no caminho certo. Tá bom? Outra coisa, gente, que foi falado, para quem aplica muito dinheiro, assim, tem muita reserva aplicada em bolsa de valores, tá?
estourando essas guerras, as bolsas de valores despencam tudo, tá? Bolsa de valores você compra o quê? Ações de empresas. Onde estão essas empresas? Você já viu da onde estão as suas cotas? Viu, Fernando Fox? Tem um Pix aqui, ó, QR Code aqui. Acho que foi meu filho que colocou aqui na tela, tem um QR Code. Aí você entra no banco, no seu banco, entra naquele negócio de Pix, aparece ali QR Code. Aí você faz do jeito que você quiser, tá tudo certinho ali. Aparece meu nome, porque o canal tá no. Tô fazendo na minha casa, tá? É tudo transferido para o templo. Tá bom? Quem tem dinheiro aplicado em bolsa, verifique de onde que são essas empresas. Ok? Fica de olho, gente. Porque estourou guerra, gente. As bolsas fecham, tá? Eles param. Aí o que você vai fazer? Você tem uma reserva para você? Você tem uma reserva para você? Tem uma reservinha para você viver? Tem um pouco de comida na sua casa? Tem água? Tem forfe? Você conjuga o verbo capiscar? Eu capisco, tu capisca, ele capisca, nós capiscamos, vós capiscais, eles capiscam. Gente, Deus abençoe a vocês, tá? Muita paz e saúde. Confia em Jesus. Confie na água fluidificada. Procure se aperfeiçoar. Conhecimento, olha só. Aproveite, a nossa casa está com promoção desses produtos essenciais. É bom ter. Esses extratos, eles não estragam. As águas coloidais não estragam. Os banhos não estragam para você ir fazendo. Vocês capiscaram? Aproveita a oportunidade, gente, porque olha, vai que as transportadoras parem, né? Vai que os correios parem. Vai que a internet, vai que a internet corte. O irmão Agostinho avisou. Nós vamos ficar sem essa ferramenta maravilhosa chamada internet. Enquanto a gente tem internet, maravilhoso. Né, São Antônio? Obrigado, São Antônio. Maravilhoso, né? Se de repente cair essa internet, não vou falar com vocês, a gente não vai conseguir fazer nada. Sabe o que você vai fazer com esse aparelho aqui? Celular, você pode usar ele como calço. Não vai prestar pra nada. Ou se tiver joguinho ali, dá pra você ficar jogando. Esse joguinho que não precisa de internet. Como é que nós vamos nos comunicar, hein, Rosiane Guimarães? Hein? Como é que nós vamos? Como que nós vamos? Telepatia? Desdobramento? Os espíritos se comunicarão conosco. Com vocês também, tá? Vocês vão sonhar, tá bom? Vocês vão sonhar. Vão ter muitos sonhos. Você sabe que os espíritos, os anjos, eles apareciam para Maria e José quando Jesus, né, estava ali tendo que sair ali da Judéia, ir para o Egito, sair para um lado para o outro. Eles apareciam, né, para José em desdobramento. Sabia disso? José sonhava. E quando ele acordava, sabe que negócio impactante? Maria, acorde, temos que sair. Era desse jeito. Nos filmes, né, aparece, né, o anjo chegando, fala: José, acorda, Zé. Ô Zé, acorda, Zé. Zé, você precisa sair. Ô anjo, agora eu acabei de deitar. Acabei de amarrar o burrinho ali. Maria tá aqui barriguda. Não, parecia em sonho. Então se você é desses, olha, todos os sábados, a partir das 18 horas, nós fazemos a projeção astral. Nessa projeção, nós estamos ensinando as pessoas a entrarem em desdobramento. Por isso que a gente fala para as pessoas, não fica de olho aberto. No sábado, né, quando a gente faz a projeção astral, é para você aprender a fazer isso.
para você aprender. Então, gente, você vai aprender a se comunicar, os espíritos falarão com você, né? Os espíritos falarão com você. Boa noite. Deus abençoe. Não vai dar para jogar stop. Não vai dar. Não vai dar para jogar stop. Viu? Não vai dar para jogar trilha, dama, nem xadrez. Mas tudo isso que nós falamos, você pode conferir as informações. Vai ser jogado aí na internet já, nas redes de televisão, tá, gente? Uma boa noite a vocês. Façam a prece antes de dormir e peçam a Jesus que permitam que vocês enxerguem tudo que for possível. Tudo que for possível. Tá bom? Aproveite as promoções. Eu fosse você, aproveitaria o máximo. Porque a coisa não vai ficar fácil. São coisas fáceis de levar. E sustenta. Não estou obrigando ninguém a nada também, não. Boa noite. Fiquem com Deus. Amanhã de manhã. Sr. Rogério Victor. Deus te abençoe, Sr. Rogério. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos vocês que deram likes, que nos ajudam, que rezam por nós. Façam preces por nós. Estamos precisando. Estamos precisando. Sábado agora estaremos na Coluna Esperança, tá? Estaremos lá na Coluna Esperança. O Carlos Ramírez vai trazer algumas informações lá também. Ok? Tem atendimento em Ribeirão Preto, tem atendimento em Caxias do Sul, atendimento em São Paulo, capital. Estaremos na Coluna Esperança. O Carlos Ramírez em breve vai atender aqui em São Paulo novamente, tá? Você sabe que eu estava capiscando, né? Eu penso. Toda vez o Carlos Ramírez ele marca um atendimento, ele avisou muito tempo antes. Acho que ele fez isso só para eu ficar atento. Toda vez que acontecia isso, avisava antes que ele ia atender, alguma coisa em mim ficava ruim. Lembra quando o Chico Xavier falou que as trevas improvisam? Pois é. Agora há pouco eu estava ali com a Renata, uma tosse que não estava aguentando. Falei, como é que eu vou fazer? Aí a gente usa o que? O conhecimento que a gente tem pelos avós, né? Aqui, cadê? Ah, já não está mais aqui. Onde eu botei a xícara, hein? Eu levei de volta, será? Peguei uma xícara de leite. Botei um tanto de conhaque assim. A xícara de leite quente. E ó. E não fiquei bêbado. Aqui é água, tá? Isso aqui é água. Eu tomei leite quente com um pouco de conhaque. Ó. Fiz gargarejo com água. Fiz tudo. Tô tomando tudo. Mas eu sei o que as trevas querem, que eu não fale. Hein? Gente, questão do seu dinheiro, gente, pensa bem, tá? Cuida do seu dinheiro, tá? Você conseguiu com muito sacrifício. Você conseguiu com muito sacrifício seu dinheirinho, então cuida dele. Há muitos anos atrás, eu não vou embora, né? Ramírez falou assim, né, para as pessoas do clã, numa reunião. Ramírez falou assim, olha, se vocês puderem, né, comprando pequenas barras de ouro, sabe, 2 gramas, 5 gramas, porque o ouro é caro, né? Uma grama custa 330, 340 reais, uma coisa assim, olha só, 1 grama. Você trocar o ouro, porque lá, só, nessa guerra lá, o que eles falaram? Que vão aceitar ouro. Não dólar, não real, não euro. Ouro. Certo, Ramírez falou isso numa reunião do clã. Viu? Numa reunião do clã. E sábado lá ele vai falar algumas coisas relacionadas a tudo isso. E vai ser
Se tiver internet lá, né? Porque o pessoal também, ó. O pessoal não é fácil, não. Hein, ó, vira a madrugada hoje, Sibeli. Vocês me amam, né? Vocês querem ver eu morto. Viu? Vocês querem ver eu morto. Né? Mas eu preciso dar uma descansada. Eu tô bem baleado. Esses últimos dias, gente, foi muito difícil. Se o Brasil tem ouro, Cláudia, o Brasil tem. Sabe que todo ouro, quase todo ouro que tem na Europa saiu daqui do Brasil, né? Sabia, né? Quase todo ouro da Europa saiu do Brasil. Bom, é isso. Deixar vocês descansarem, vocês precisam descansar. Eu também. Amanhã tem mais. Vou fazer lá da Colônia amanhã à noite a live, tá? Será que vai dar pra fazer amanhã à noite da Colônia a live? Espero que sim. Se não derrubar a internet, a gente faz. Tá bom? Bom descanso. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Tá bom? Bom descanso. Me perdoe por estender tanto assim. E ajudem, tá? Estamos precisando de ajuda. Sinceramente, nós estamos precisando de ajuda. Com o que você puder. Tá? O que você puder. Estamos precisando de ajuda. Fiquem com Deus.